criação do projeto AD teve um enorme impacto. Aliás, a vontade do povo português exprimiu bem esse impacto, dando maiorias absolutas, quer em 79, quer depois reforçando essa maioria em 80. Mas para além das maiorias absolutas, o que o projeto da AD veio trazer a Portugal foi uma nova esperança. Foi um projeto capaz de conhecer os reais problemas da economia, da política e da sociedade portuguesa e propor as reformas necessárias para entrar num caminho diferente e novo. Nós vínhamos da Revolução, ainda com os efeitos da Revolução. O país estava numa crise bastante grande, que o CDS, aliás, ajudou a tentar ultrapassar, em 78, com o governo que fez com o Partido Socialista, mas, obviamente, a Aliança Democrática era a diferença, era a clarificação. Para usar a expressão do Dr. Sá Carneiro, era a bipolarização, era a expressão que ele utilizava, entre a esquerda e o centro e a direita, não é? No fundo era isto. A Aliança Democrática não era só os três partidos, quer dizer, não é? Institucionalmente eram três partidos, mas a sua abrangência ia mais longe. E por isso, lembra-se que nós tivemos os reformadores connosco, tivemos pessoas que vieram do Partido Socialista para estar connosco. Portanto, era uma força abrangente, não é? Que ia desde o centro-esquerda, ou mesmo da esquerda moderada, até à direita democrática. Portanto, era uma grande mudança no panorama político português. E foi, enquanto durou até o dia 4 de dezembro, esse dia fatídico, tão mau para Portugal e tão mau para o nosso futuro, foi realmente a esperança dos portugueses. Eu lembro-me, na altura, tínhamos um jornal que era, no CDS tínhamos um jornal, que era o 10 de junho. E então, o 10 de junho, no primeiro número, tinha uma entrevista com o Dr. Sá Carneiro e tinha toda a primeira página que dizia assim: maioria vem aí para governar Portugal. E assim foi. E foi um excepcional governo, que era do Dr. Sá Carneiro. Quer o governo de 79, quer o governo de 80. Não é fácil, enfim, fazer uma previsão séria, mas é aquilo que quem viveu por dentro do projeto, eu tive a sorte e o privilégio de, embora modestamente, o ter vivido por dentro, eu dizia que, primeiro, havia uma clarificação política em Portugal, seguramente. A AD ia se institucionalizar e eu estou convencido que o PSD e o CDS se fundiam numa única entidade, com um projeto autónomo chamado Aliança Democrática. Eu estou convencido disso. Estou também convencido que, não sei se a Aliança Democrática ganharia as eleições depois das eleições do General Ramalhianes, uma vez que havia um compromisso do Dr. Sá Carneiro e do Dr. Freitas Amaral de abandonarem o governo, que eram dois pilares desse governo. Portanto, não sei se não haveria eleições antecipadas, não é? E não sei se a AD ganharia ou perderia essas eleições. Agora, o que eu estou profundamente convencido é que ganharia as seguintes. E ganharia até, se calhar, com uma maioria reforçada. Bom, e, portanto, a primeira conclusão é que havia uma clarificação política e ideológica em Portugal. Havia a esquerda, havia a extrema-esquerda, a esquerda e havia depois o centro, que ia desde o centro-esquerda até à direita democrática. Eu acho que isso era, portanto, havia uma opção muito clara para os portugueses votar, o que significa estabilidade. Era muito mais fácil haver maiorias absolutas ao centro e à direita e à esquerda do que está agora, como se está a ver, como se está a verificar. Aliás, o que nós estamos a viver agora diz-nos bem as dificuldades que existem em governos minoritários, fundamentalmente em momentos de crise grave. Bom, portanto, isso seria seguramente uma consequência. Depois, uma segunda consequência. Muitas das reformas que ainda não foram feitas, se calhar já estavam feitas. Se bem conhecemos o Dr. Francisco Sá Carneiro e o Engenheiro Amar da Costa, seguramente que tinham a coragem, tinham o discernimento, tinham uma clara concepção do que era Portugal e a necessidade que Portugal tinha e faziam as reformas necessárias no campo do redimensionamento do Estado, no campo da reconfiguração do papel do Estado, no campo da economia, libertando bastante a economia da intervenção pública e estatal e também libertando a sociedade, quer dizer, ou seja, dando à sociedade uma responsabilização que era própria da maneira do Dr. Sá Carneiro ver a política portuguesa e a sociedade portuguesa. Portanto, estou convencido que teria havido uma mudança muito profunda no figurino político e social português. Quanto ao percurso político eu estou convencido que o Dr. Sá Carneiro acabaria por ser Presidente da República. Estou profundamente convencido disso. Aliás, se ele tivesse sido candidato já em 80,
tinha-se evitado a primeira tragédia. Bom, só Deus é que sabe, isso não sabemos. Mas, se calhar, o resultado não teria sido a vitória do general Eanes, não sei. Mas era problemático. Com o general Soares Carneiro a coisa foi diferente. Seria um grande presidente. Bom, mas foi um candidato possível na altura. Bom, mas isso, não falemos, é uma pessoa com grande dignidade, que merece o respeito de todos, aqueles que o apoiaram, no qual eu me incluo. E, portanto não falemos. Agora, o Dr. Sá Carneiro teria sido, julgo eu, Presidente da República, e se não fosse o Dr. Sá Carneiro, seria o Dr. Diogo Freitas do Amaral. Estou convencido, ou um ou outro. E o Adelino Amar da Costa tinha grandes possibilidades de ser uma figura essencial no governo, já o era. Ele já o era em 80, uma figura essencial no governo, e não sei mesmo se não teria chegado a Primeiro-Ministro. Era bom para Portugal que o tivesse feito. O Adelino é uma figura de referência, por exemplo, para mim, historicamente, é mesmo, há dias perguntaram-me qual era a figura nacional que eu achava com maior relevância, eu disse Adelino Amar da Costa. E disse conscientemente, não tem a ver com a ligação pessoal que tinha, não, mas disse conscientemente. O Adelino Amar da Costa era realmente um estadista em toda a sua dimensão e era, portanto, também um homem em toda a dimensão de um cristão. Diz tudo. Não digo um católico, digo um cristão, bom, que é uma coisa bastante mais conciliar. E, portanto, eu acredito, portanto, que o futuro desses homens iriam ter uma importância decisiva em Portugal. Portanto, tudo era diferente, quer dizer, nós não perderíamos tanto tempo para fazer as reformas, algumas que ainda não conseguimos fazer, teríamos uma concepção diferente da vida política, se calhar esta crispação que nós hoje estamos a sentir e um certo, deixe-me dizer a expressão, aviltamento da política, esta apagada e vil tristeza em que nós começamos a olhar e a ver o debate político em Portugal, em que as grandes dificuldades que nós temos são sempre motivo de dissecação permanente, mas não de vontade séria de as ultrapassar. Esta maneira de fazer política, em que por vezes a difamação e o insulto estão em cima da mesa com mais frequência do que seria desejável. Eu estou convencido que isto não aconteceria, quer dizer, isto não aconteceria. Havia uma forma mais adulta, mais nacional, mais preparada de fazer política, Aliás, nós vimos as pessoas que estavam e as pessoas que estão. É uma grande diferença. Fosse qual fosse o resultado do 4 de dezembro, nós estaríamos sempre em grandes dificuldades, vamos ser sérios. Porque o que está a acontecer é que o ataque não é a Portugal. Nós estamos perante um ataque à zona euro. E forte, um ataque forte à zona euro. Tem várias explicações. Os mercados explicam muita coisa, mas não explicam tudo. Há aqui uma concepção da Europa que durante muito tempo foi uma concepção política e solidária e que agora está a ser uma concepção monetarista. E isso não seria a ausência do 4 de dezembro que modificaria, estou convencido disso. Portanto, nós estaríamos, com certeza, a ter grandes dificuldades. Talvez estivéssemos mais bem preparados para as enfrentar. Talvez houvesse uma melhor preparação para as enfrentar. É possível. Agora, as dificuldades que nós sentiríamos aqui, e seguramente iríamos sentir. A presença de Portugal na Europa é que eventualmente podia ser diferente. O projeto europeu era um projeto partilhado pelo Dr. Sá Carneiro, também pelo Dr. Freitas do Amaral, mas eu creio com algumas nuances entre a concepção do Dr. Freitas do Amaral e do Dr. Sá. Algumas nuances. Imagino que seja, o Dr. Diogo Freitas do Amaral é um federalista puro e duro, não sei se o Dr. Sá Carneiro seria inteiramente da mesma opinião. Se calhar era, mas nunca tive a percepção que o fosse. Portanto, havia talvez uma presença europeia em que Portugal podia, eventualmente, ter uma posição, como é dizer, que já vinha de trás, se não houvesse o 4 de dezembro, mais clara em defesa de interesses próprios, não é? Não sei se o alargamento a leste teria sido feito da mesma maneira, por exemplo. Não sei se a negociação com os países de língua portuguesa não teria estado sobre a mesa, para não termos hoje as dificuldades que temos. Enfim, mas quem sabe, são necessidades que nós sentimos que não foram resolvidas na altura e como nós acreditamos nas pessoas, tinharíamos a esperança que tivessem sido equacionadas. Agora, a crise que estamos a viver hoje, ninguém, infelizmente, a podia impedir.